Você já sentiu o peso do vazio? Você conquista, você ama, você vive e no silêncio da noite um sussurro gelado pergunta: pra quê? E se essa pergunta não for um sinal de depressão, mas de lucidez? De que você está acordando para uma verdade que a nossa cultura inteira tenta desesperadamente ignorar. Existe um livro, considerado o mais sombrio da Bíblia, escrito por um homem que teve tudo, e concluiu que tudo era apenas ilusão. E a sabedoria contida nele não te dará paz, ela te dará algo muito mais raro: liberdade. O nome do livro é Eclesiastes, e ele não é um manual de instruções, é um espelho, talvez o mais brutal de todos, porque ele não nos mostra como vencer na vida. Ele nos mostra que o jogo é fundamentalmente invencível, que o justo e o ímpio, o sábio e o tolo, todos compartilhamos o mesmo destino final, o pó. Mas é exatamente nesse ponto que a narrativa muda. Por que esse diagnóstico tão sombrio pode ser, na verdade, a filosofia mais libertadora que existe? Sim, tudo é Hevel, fumaça, vaidade. Mas e se for precisamente por isso que a beleza de estar vivo agora se torna tão insuportavelmente importante? Existe uma condição moderna, uma febre silenciosa que poucos nomeiam: a exaustão pelo excesso. Não é o cansaço de quem tem pouco, mas o vazio de quem tem acesso a tudo. É a sensação de abrir um aplicativo de música com milhões de canções e não sentir vontade de ouvir nenhuma. A vida, em algum ponto, perdeu sua trilha sonora. O prazer se tornou um ruído, a beleza perdeu o sabor, o novo envelheceu rápido demais. Algo por dentro se desgastou, não com um golpe, mas como ferrugem. Eclesiastes foi escrito por alguém que sentiu isso primeiro, não por falta, mas por abundância. E essa perspectiva muda tudo. Ele diz: construí palácios, plantei vinhas, fiz jardins. Juntei prata e ouro, tive homens e mulheres cantando para mim. Tudo o que meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Este não é um lamento de um fracassado, é um inventário de um mestre do hedonismo. E sua conclusão é um soco no estômago da nossa cultura. Olhei para tudo que minhas mãos haviam feito e eis que tudo era fumaça, um correr atrás do vento. A psicologia moderna chama isso de esteira hedonista, a tendência humana de retornar rapidamente a um nível estável de felicidade, apesar de grandes conquistas ou prazeres. Você consegue a promoção e a euforia dura uma semana. Compra o carro e a novidade se desgasta em um mês. O desejo hoje virou um algoritmo, o coração um carrinho de compras. O filósofo Arthur Schopenhauer disse que a vida oscila entre a dor do desejo e o tédio da conquista. Mas o autor de Eclesiastes percebe algo ainda mais sutil. Entre a dor e o tédio existe uma anestesia. O prazer rápido, a distração infinita, o entretenimento que preenche o vazio, mas não o nutre. E aqui eu poderia te oferecer uma solução, um plano de 5 passos para encontrar sentido. Mas isso seria desonesto. Porque a verdade brutal de Eclesiastes é que não há uma saída fácil da saturação. Quando tudo é possível, tudo perde o peso. O narrador não está deprimido, ele está lúcido. Ele chegou ao topo da montanha e descobriu que lá só havia vento. Imagine a cena. Durante um luto, em meio à dor, alguém se aproxima e diz com uma certeza serena: Deus tem um propósito. A frase é dita para confortar, mas no fundo, para quem está sofrendo, ela pode soar como uma senha esquecida, um protocolo social para não deixar o silêncio pesar demais. Porque a pergunta real, a que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta é: onde estava o propósito quando o mundo desmoronou? Eclesiastes não apenas faz essa pergunta, ele a transforma em um de seus pilares. Pois com muita sabedoria vem muita tristeza. Quanto mais conhecimento, mais dor. Este é um verso que os discursos motivacionais ignoram. Ele afirma um paradoxo assustador. Quanto mais consciente você se torna da vida, mais dolorosa ela pode parecer. O sábio sofre, não por fraqueza, mas por clareza. O livro é atribuído a Salomão, o homem que, segundo a tradição, pediu a Deus sabedoria em vez de poder. E o que ele viu com essa sabedoria? Um mundo incoerente, um céu silencioso, uma justiça que falha. O
O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard chamaria isso de angústia da fé, o momento em que crer não é mais um conforto, mas um risco vertiginoso. Crer sem garantias, amar sem a certeza do retorno. Muitos abandonam a fé não por lógica, mas pelo trauma, porque quando a dor é real e concreta, as ideias abstratas perdem o poder. C.S. Lewis, após perder sua esposa, escreveu: "Quando você mais precisa de Deus, o que encontra é uma porta fechada na frente." Ele não parou de crer, mas parou de fingir que a fé era um analgésico. Eclesiastes nos leva a uma ideia ainda mais radical, ecoada pela filósofa Simone Weil. E se a ausência de Deus for sua linguagem mais profunda? Um amor que não manipula, um silêncio que respeita a liberdade humana, mesmo na dor. O livro rasga o contrato de uma fé transacional. O narrador vê o justo sofrer e o ímpio prosperar, e se pergunta: qual é o sentido? Talvez a fé madura não seja a que entenda, mas a que suporta. Suportar o silêncio, a contradição, crer não porque faz sentido, mas porque viver sem um pingo de transcendência é insuportável. Existe aquele reflexo. Quando a vida interna está no caos, tentamos ordenar o mundo externo. Arrumamos a casa, organizamos a mesa de trabalho, planejamos a semana em mínimos detalhes, como se o controle sobre o pequeno pudesse nos dar poder sobre o grande. Mas Eclesiastes olha para esse esforço com uma ternura brutal e diz: você não tem controle, nunca teve. Para tudo há uma estação, tempo de nascer e tempo de morrer. Esta passagem não é um poema sobre paz, é um diagnóstico de impotência, uma lista de opostos inevitáveis que não podemos escolher, apenas atravessar. A vida escolhe o tempo, não você. Nossa cultura vende a ideia de que tudo é conquistável com um método certo, mas isso é autoajuda disfarçada de evangelho. A verdade é mais parecida com o que Spinoza disse. Nos achamos livres porque temos consciência dos nossos desejos, mas ignoramos as causas que nos determinam. Você acha que escolheu, mas talvez tenha apenas obedecido a um medo, a um trauma, a um algoritmo. E o tempo, esse tirano indiferente, segue seu curso. Você pode fazer tudo certo e ser derrubado pelo acaso. O psicólogo Daniel Kahneman provou que a maioria das nossas previsões são ilusões cognitivas. Nosso cérebro odeia a incerteza, então ele inventa histórias de controle para se acalmar, especialmente se as histórias forem falsas. Eclesiastes pulveriza isso com um verso: o tempo e o acaso acontecem a todos. A meritocracia não sobrevive a essa frase. Mas, e isso é crucial, o livro não prega apatia. Ele diz: reconheça o limite do seu poder. Você pode plantar a semente, mas não controla a chuva. Você pode amar, mas não controla o coração do outro. O controle é um mito, mas talvez, ao abrir mão dele, a vida finalmente se torne real e não um projeto a ser gerenciado. Um executivo fecha o maior contrato de sua carreira. Chega em casa, mas em vez de comemorar, fica em silêncio no escuro, pensando na conversa que não teve com o filho. E um sussurro o assombra. E daí? Eclesiastes ouviu esse sussurro e deu-lhe um nome: vaidade. Percebi que todo o trabalho e toda a habilidade vem da inveja que um homem sente de seu próximo. Este verso é desconcertante. Ele não fala do fracasso, mas do sucesso como um disfarce da comparação. Nietzsche chamou essa dinâmica de ressentimento, a necessidade de superar o outro para se sentir válido. E hoje, o filósofo Byung-Chul Han diria que nos tornamos empreendedores de nós mesmos. Nossa vida virou um produto, nossa felicidade um case de sucesso, nossas relações um networking, e o resultado é sempre o mesmo: o vazio no topo da montanha. Até o legado, essa fantasia de permanência, é fumaça. Pois quem sabe se aquele que vier depois de mim será sábio ou tolo. Heranças são perdidas, impérios caem. O filósofo Émile Cioran escreveu: as civilizações, como os homens, nascem, crescem e apodrecem. Tudo o que produzem, cedo ou tarde será pó. Essa frase só assusta quem ainda confunde sucesso com sentido. A vaidade das conquistas não está nelas, mas na nossa crença de que elas nos salvariam da nossa condição frágil e passageira. Eclesiastes não quer te diminuir, quer te libertar da corrida, quer te dar permissão para fazer o que importa, e não apenas o que impressiona. E isso talvez seja o único sucesso que não se dissolve com o tempo.
Uma mulher lavava a louça. Fim de tarde comum, sol na janela, uma música qualquer no rádio. E de repente, ela chorou. Sem motivo. Não era tristeza nem alegria. Era só vida, acumulada demais. E por um instante, tudo pareceu simples e sagrado. Eclesiastes diria que foi ali que o divino se manifestou. Não há nada melhor para o homem do que se alegrar em seu trabalho, pois essa é a sua porção. Depois de desconstruir o poder, o prazer, a sabedoria e o trabalho, o autor não oferece uma fórmula, oferece uma permissão, a de viver o agora, não como fuga, mas como o único lugar real que existe. Eclesiastes é o livro mais cético da Bíblia, mas também o mais devoto ao presente. Não o presente grandioso, mas o presente invisível. O pão compartilhado, o trabalho honesto, o afeto sem propósito. É como se ele dissesse: você vai morrer, isso é um fato. Portanto, viva antes que o tempo te apague. Albert Camus chamou isso de alegria trágica. A coragem de ser feliz não apesar do absurdo, mas dentro dele. O livro termina com reverência. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias maus. Não é uma ameaça, é um lembrete. O tempo vai passar, e quando a vida começar a desbotar, restará apenas o que foi vivido de verdade, não o que foi adiado em nome de uma grande promessa. O único caminho talvez seja este: não buscar sentido fora do absurdo, mas encontrar presença dentro dele. E se tudo for fumaça, que seja ao menos uma fumaça consciente. Uma dança breve, mas dançada até o fim. Se estas palavras te trouxeram algum alívio, compartilhe nos comentários uma única palavra que descreva como você se sente agora. Obrigado por sua presença e por dedicar este tempo a si mesmo. Curta para apoiar nossa filosofia e inscreva-se para que possamos nos encontrar novamente na próxima conversa.